Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Amados, estou fazendo esse vídeo para a gente falar sobre o jejum. Eu quero trazer algumas orientações da palavra e o que ela diz, o que fala sobre o jejum, o que a Bíblia fala. Mateus 6,16 diz assim, Jesus Cristo, né, falando com seus discípulos: quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Então, haviam aquelas pessoas que jejuavam para aparecer aos outros, queriam que os outros vissem: ó, estou jejuando, ó, como é que eu estou acabado, olha a minha cara. Então, Jesus fala, não é para isso, né? Eles já receberam a recompensa deles, de Deus, né? Quer dizer, dos homens e não de Deus, né? Estão mostrando para os homens. No versículo 17 diz: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê em secreto. E o seu pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui tem uma palavra tremenda de Jesus dizendo: quando você jejuar, entre você e o seu pai que te vê em secreto, é uma coisa diante de Deus, e ele que vem em secreto vai te recompensar. Então, há uma recompensa por esse jejum, por esse quebrantamento, né, que você está mortificando a sua carne. A gente vai falar sobre isso. Em Mateus 9,15, tem algo interessante. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar em luto enquanto o noivo está com eles? Aí Jesus diz: virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então, o jejum que Jesus está falando, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando, Jesus estava ali com eles. E aí os religiosos que jejuavam falaram: olha, os teus discípulos não jejuam. E aí ele fala: como que eles vão jejuar se eles estão com o noivo? Jesus, né, o noivo. Mas quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Então nos fala desse desejo de estarmos com o noivo, com Jesus. A noiva tem o desejo de estar com o noivo. A igreja, a noiva, tem o desejo de estar com o noivo Jesus. E por isso jejuarão. Então, aqui Jesus nos dá um motivo de jejum muito lindo, muito tremendo, que é o motivo de saudades do noivo, de desejo de estar com o noivo, de vontade de estar perto do noivo. O livro de Cantares de Salomão fala muito sobre isso, né? Da Sulamita, o desejo de estar com o noivo. Então, o jejum, ele tem esse significado e esse propósito de buscarmos estarmos com Deus, com o Senhor, com o nosso noivo, com Jesus. Essa proximidade, essa intimidade. Em Mateus 17, 19, teve uma situação em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz. E Jesus chega do monte, Jesus estava em oração no monte com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e quando ele chega, o pai fala: os teus discípulos não puderam expulsar o demônio, aí Jesus expulsa e tal. Aí depois disso, Mateus 17, 19, os discípulos se aproximam de Jesus em particular e perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se tiverem fé do tamanho de uma grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: sai daqui, vai para lá, e assim vai ser. Então, primeiro motivo que não conseguiram expulsar o espírito maligno era uma fé pequena. E aí agora vem: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, o jejum vai gerar a fé necessária para expulsar o espírito maligno. Então, não é o jejum em si, né? Essa casta só sai pelo jejum. Jesus acabou de dizer que é pela fé, a fé pequena que não pôde expulsar. Então, o jejum vai fortalecer a fé. Eu já vi esse simbolismo que é interessante. O avião ele precisa de uma pressão interna para suportar a pressão externa. O submarino precisa de uma pressão interna para suportar a pressão externa. Então, assim também, para a gente suportar a guerra externa, a gente precisa de uma pressão interna. E a pressão interna é o que o jejum traz. Traz essa pressão interna, esse poder interno, essa fé. Ela fortalece a nossa fé para que a gente possa vencer o que está vindo por fora, né? Então, há pessoas que estão com problemas, que eles dizem: olha, é um problema espiritual, realmente espiritual, familiar, a gente sabe que isso tem, não é verdade? E como é que nós repreendemos? Oração, jejum. O jejum vai repreender esses espíritos familiares que ficam ali atormentando. Em nome de Jesus, Deus tem autoridade através do jejum para dar para nós, né?
essa autoridade que expulsa o maligno. Então, essa casta de demônios só sai com oração e com jejum, disse Jesus, entendendo que isso é que vai trazer a fé, porque foi a fé pequena que não conseguiu expulsar. O jejum, queridos, não muda Deus. O jejum, ele muda a gente, muda o nosso interior, muda os nossos sentimentos, muda nossas emoções, nos transforma, nos cura, nos liberta. O jejum mortifica a carne. E mortificando a carne, a gente acaba sendo controlado pelo nosso espírito. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. O nosso espírito, ele precisa ser fortalecido. Essa parte dentro de nós que clama por Deus, que ama a Deus, que quer Deus, ela precisa matar a carne. A Bíblia chama no grego de sarx, que o espírito luta contra a sarx, contra a carne, e a carne contra o espírito. É a carne decaída. Essa sarx não é a carne boa, porque há uma parte em nós que é bom, amém? Mas é a carne decaída, medrosa, cheia de vícios, cheia de traumas, de comportamentos limitadores, ansiosa, nervosa, irritada, enfim, o nosso espírito aqui dentro é fortalecido quando a gente jejua, e aí então a nossa carne é mortificada, como diz em Romanos. A gente mata a carne, e é uma bênção, porque aí a gente consegue ouvir a voz de Deus com maior clareza, a nossa fé é fortalecida, então a fé aumenta, e a gente anda na direção de Deus, e aí vem as bênçãos de Deus, porque a gente vai andar pela direção do Senhor, e as coisas, o mundo espiritual ao nosso redor começa a mudar. Então o jejum, ele traz mudança sim, porque a partir do interior começa a mudar o exterior. A mudança que a gente precisa está dentro de nós, e a partir daqui começa a mudar por fora, em nome de Jesus, a autoridade. E aí, querido, o mundo espiritual se move. É o que o jejum faz. A Bíblia fala que Deus não muda. Quem muda é a gente. Malaquias 3,6 fala Deus não mudo. Hebreus 13,8, Deus é o mesmo hoje e sempre. Então, Ele é o mesmo. Somos nós que temos essa mudança, e essa nossa transformação traz mudanças no exterior e a ação e intervenção de Deus. Nós estamos num jejum, e vamos entrar no jejum de Joel, de 21 dias, e nós, a partir de segunda-feira, dia 8 ao dia 28, e qual que é o jejum de Joel? Uma praga estava vindo. Então diz a palavra, jejuem, clamem, orem, né, busquem. Então houve uma busca, houve um clamor, e aí então veio a resposta de Deus, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Então, o jejum trouxe uma mudança interior, e aí então Deus veio com as respostas. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 7,5 diz algo importante sobre a questão do jejum no relacionamento sexual entre marido e mulher. Não vos priveis um ao outro, a não ser com mútuo consentimento, para se dedicarem à oração. Então, Paulo está dando orientação aos casais, que na hora do jejum é um matar da carne, é um não deixar a carne ter os seus prazeres. Então, é bem certo que não haja relação sexual em consentimento entre marido e mulher nesse tempo do jejum. Então, para a oração. Então, é uma orientação, não é obrigatório, não é assim, mas cada um vai decidir e buscar o que de Deus, o que vai agradar ao Senhor. Então, como o jejum é um mortificar da carne, o Daniel, por exemplo, ele estabeleceu para si um jejum, ele disse, olha, coisas desejáveis que a minha carne queria, eu não comi. Então, esse é um tipo de jejum que a gente tira o que é desejável. É um mortificar da carne, né? Então, eu não vou só comer coisa que não era gostosa, né? Um arroz, legume, chuchu, enfim, legumes. Não é que o jejum de Daniel é de legumes, mas entende-se que tirou, né, a carne, o peixe. Então eu só vou comer filé de frango, amém, só vou comer peixe, não sei. Você é que vai estabelecer, mas no entendimento de que você tira, né, os manjares desejáveis, o que é gostoso, o açúcar, o doce, o chocolate, enfim,
e aí você faz o jejum de Daniel, baseado, né, no jejum de Daniel. Então, pode ser esse jejum de 21 dias, você pode falar, então vou fazer esse jejum, vou tirar o que é desejável. A Igreja Vida Plena está orientando o seguinte, um período de tempo sem refeição, um período maior, tirando uma refeição do dia. Então você vai ficar 9 horas, 10 horas, 12 horas sem alimento, né? Você tomou o café da manhã, não almoçou e só jantou. Você não tomou o café da manhã, mas para aquele que toma, né? Porque se a pessoa já não toma o café da manhã, fala, então eu vou jejuar o que eu não como. Enfim, você vai estabelecer um período de tempo no dia sem alimentação, podendo beber água. Amém? Bom, queridos, é claro que o jejum traz, né, dor de cabeça, pessoal, eu estou sem tomar café, apesar que, graças a Deus, eu estou já com o meu corpo desintoxicado, não fiquei com muita dor de cabeça, mas as pessoas têm dor de cabeça, estou passando mal, então é normal com o tempo, com um dia, 2, 3, você vai passar essa fase. Agora, se você não consegue mesmo estabelecer um jejum e não está conseguindo, está passando mal, então, é claro, você entrega a Deus e muda o tipo do jejum, né, faz um outro, mas você deve buscar esse equilíbrio. O que acontece com o jejum é que é uma bênção para o físico, porque ele é uma desintoxicação, né? Ele desintoxica o corpo, né? A carne. Essa dor de cabeça é porque está acontecendo uma desintoxicação, né, da cafeína, enfim, do açúcar, de produtos que a gente está viciado em comer. E é uma bênção isso e faz bem para o corpo. Bom, então existem vários tipos de jejum, né? Davi jejuou pelo seu filho que estava doente. O Moisés e o Elias jejuaram 40 dias. O Moisés e o Elias, 40 dias sem comida e sem água. É o único jejum da Bíblia que a gente vê isso, que fala, não comeu e não bebeu, o Moisés e o Elias. Mas, querido, é algo completamente inusitado, sobrenatural. Moisés estava na presença de Deus, né? No Monte Sinai, recebendo as tábuas, enfim, é algo muito específico. Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias, mas ele bebeu. A Bíblia fala que ele, no final dos 40 dias, teve fome, não teve sede. Então ele bebeu, que é até possível, né? Uma pessoa ficar 40 dias sem comer, só bebendo, né? Então, Jesus, ele fez um jejum de 40 dias só com água, né? E Esther, por exemplo, propôs um jejum de 3 dias, que é o jejum que eu estou fazendo, que sim, é com água, sem alimento nenhum, só com água. Então, 3 dias, porque lá eles estavam sendo perseguidos, uma sentença contra eles, e aquele jejum de Esther também muda a sorte, e aí, tanto é que vem a festa, né, de Purim, que chama Purim, é mudança de sorte. Desse jejum de Esther, eles têm vitória e prevalecem ali, depois você lê o livro de Esther, mas dali nasce a festa de Purim, que até hoje é comemorada, a festa de Purim pelos judeus. Então, depois do jejum, vem um período de festa, mas primeiro o quebrantamento, primeiro a mortificação da carne, primeiro esse quebrantamento interno. Bom, era isso que eu queria falar, então, compartilhar com vocês sobre o jejum. Nós vamos entrar nesses 21 dias, baseado no livro de Joel, que estava debaixo de uma ação de uma praga do devorador, um após o outro veio destruindo. A gente está vivendo um corona após o outro, coronavírus destruindo, e problemas financeiros, problemas emocionais, problemas familiares. Então, em nome de Jesus, nós vamos entrar nesse período de 21 dias. A orientação é essa, é um período sem alimentação, podendo beber água, e em nome de Jesus, como aconteceu no livro de Joel, Deus tem essa resposta para nós, restituição. Deus tem restituição para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas antes nós precisamos passar pelo processo de busca, de clamor, de quebrantamento. Nós oramos esse jejum, vamos buscar de Deus para que o vírus diminua. No livro de Joel, a palavra diz que Deus mandou para longe o vírus, e eu creio em nome de Jesus que Ele vai mandar para longe de nós esse vírus. Amém, queridos? E vai nos dar vitórias em tudo. Deus tem restituição para a tua vida, e vamos junto nesse jejum. Paz.